Paulo não pensava no seu sofrimento, mas em como o seu sofrimento poderia contribuir para o progresso do Evangelho. Olá, sou Paulo Eduardo e estamos felizes de mais uma vez encontrar você aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Missionário. Nós todos os dias temos publicado aqui estudos bíblicos às 6 horas da manhã. E é sempre um prazer, uma alegria encontrar você aqui. Estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos no primeiro capítulo, observando versículo por versículo, analisando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Eu quero convidar você que está chegando aqui hoje e talvez não é inscrito no canal a fazer a sua inscrição. Se inscreva. Deixe no final o seu joinha, gostei, o seu não gostei, faça um comentário, compartilhe para que outras pessoas possam também serem alcançadas pela mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia, olhando no contexto o que ela quer dizer e tirando ocasionalmente lições para as nossas vidas práticas também. E eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos lá? Nós estamos no capítulo 1 ainda e observando Paulo falando sobre a sua vida, a forma com que ele estava vivendo, né? Tudo o que aconteceu com ele, observando da perspectiva de Deus todos os fatos. Você sabe que Paulo, ao escrever essa carta, estava escrevendo da cadeia, não é? E Paulo olha tudo o que está acontecendo com a perspectiva divina e nós já falamos aqui nos nossos últimos estudos a forma com que o apóstolo Paulo havia olhado para o seu passado com discernimento, discernindo exatamente o porquê as coisas haviam acontecido. E a partir do versículo 13 até o verso 18, Paulo observa o seu presente com alegria. É interessante observarmos isso. O verso 13 do primeiro capítulo, Paulo escreve assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui nós temos algo interessante a observar. Paulo olha tudo o que ele está vivendo com alegria, apesar de estar preso sem dever nada. E algumas coisas nós podemos observar aqui. Primeiro, Paulo viu a sua prisão como uma abertura para novas evangelizações. Paulo vê ali novas frentes, não é, de evangelismo. Paulo vê aquilo que ele está passando assim. O Warren Wiersbe, ele diz que o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão, a funda de Davi, também usou as cadeias de Paulo com um propósito, dentro do propósito dele. Os romanos aqui, eles suspeitavam de que aquelas correntes que estavam ali colocando nos punhos do apóstolo Paulo, estavam na verdade libertando ele, ao invés de prendê-lo. Aqueles soldados não imaginavam o que eles estavam fazendo e onde eles estavam inseridos. Em lugar de se queixar das cadeias, o apóstolo Paulo escreve o que nós lemos aqui. Ele consagrou aquilo que ele estava passando a Deus. Pediu que aquilo fosse usado para o avanço pioneiro do Evangelho. Meus amados irmãos, que precioso isso! Ao invés de questionar a circunstância, consagrou aquilo ao Senhor e pediu a Deus que usasse aquela situação, por mais difícil e desagradável que era. Ele estava preso. Meus amados irmãos, Deus é o Senhor da obra. Deus é o Senhor dos obreiros. Deus abre as portas da pregação e usa os acontecimentos que muitas vezes atingem os obreiros como instrumento de, podemos dizer, de ampliar os horizontes da evangelização. Paulo estava preso e ele preso pôde alcançar grupos que ele jamais alcançaria
em liberdade. As cadeias do apóstolo Paulo abriram portas para o Evangelho. E é essa a perspectiva de Paulo ao olhar por tudo aquilo que ele estava vivendo. Os homens, eles podem prender você, mas eles não podem prender o Evangelho. Os homens podem prender a pessoa, mas a palavra, ela não fica presa. Louvado seja Deus por isso, não é? Paulo não é um malfeitor social. Paulo não é um preso político. Mas Paulo é um embaixador de Cristo em cadeias. A prisão de Paulo é uma tribuna. As algemas de Paulo são os megafones de Deus. E eu quero falar para você que talvez está inserido numa situação difícil, uma situação desfavorável agora. Quero convidar você a consagrar essa situação ao Senhor. Peça a Deus para usar essa situação para a glória dEle. Peça a Deus para te ajudar a que através dessa circunstância que talvez você esteja vivendo, você possa ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas para Cristo Jesus. É questão de perspectiva de visão. E o apóstolo Paulo deixa essa lição para nós aqui. Paulo não pensava no seu sofrimento, mas Paulo pensava em como o seu sofrimento poderia contribuir para o progresso do Evangelho. Perseguição jamais obstruiu o Evangelho. A perseguição jamais impediu o crescimento do Evangelho, o crescimento da igreja. E pelo contrário, se você observar a história da igreja, a igreja sempre cresceu mais em momentos de perseguição do que de bonança. Sabemos o que a salmista diz, não é? Quem semeia com lágrimas, recolhe os feixes com alegria. A igreja primitiva, ela avançou mais com mais força na era dos mártires do que nos tempos áureos de riqueza da igreja. Os maiores avivamentos da história da igreja aconteceram sempre em tempos de dor e de perseguição. O avivamento coreano, por exemplo, ele aconteceu nos anos mais dolorosos de perseguição e martírio. A igreja chinesa, ela cresceu explosivamente nos anos mais dramáticos da perseguição de Mao Tse-tung. A prisão de Paulo abriu espaço para a evangelização em Roma. Então, os momentos difíceis, eles podem ser usados para a glória de Deus. Que nós, enquanto cristãos, possamos ter essa perspectiva do nosso presente. Ter em mente, consagrar ao Senhor tudo que nós passamos. Entender que todas as coisas cooperam para o bem. Se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou em obediência, andando de acordo com a vontade do Senhor, eu preciso consagrar ao Senhor aquilo que eu estou passando e deixar que o Senhor opere grandiosamente. Aquilo que às vezes pode parecer desfavorável para nós, pode ser usado de forma miraculosa e para a glória de Deus. Pensa nisso. Obrigado por me acompanhar. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.